Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui com as aulas da professora Francine. Hoje nós vamos estudar a parte de distâncias para finalizar essa parte de vetores. E essa parte de distâncias ela é importante para o próximo tópico, que é cônicas. Então, na parte de cônicas, nós vamos ver que elas são definidas, as cônicas são definidas através de distâncias. Então, a gente precisa dessas distâncias aqui para entender depois a parte das cônicas. Então vamos lá. Então nós vamos estudar vários tipos de distâncias aqui. Primeiras é a distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos vocês já estudaram e é bem simples, isso que vocês já sabem fazer. Lembrando que tudo que a gente vai fazer aqui é pensando em vetores. Então, ó, distância entre dois pontos. Vamos pegar dois pontos aqui, um ponto P1 e um ponto P2 no espaço. Como é que a gente calcula a distância entre esses dois pontos? Então é só lembrar lá do comecinho da parte de vetores. A distância entre esses dois pontos aqui nada mais é do que o comprimento do vetor P1, P2. Então, o comprimento do vetor P1, P2 dá exatamente essa distância aqui. Então, se o P1, vamos dar coordenadas aqui, P1, x1, y1, z1 e P2, x2, y2, z2, a distância entre o ponto P1 e o P2 é o comprimento, né, o módulo do vetor P1, P2. Se vocês já fizeram, então P1, P2 é a mesma coisa que P2 menos P1, que vai ficar x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1, e aí o módulo é simplesmente levar essas coordenadas ao quadrado, né? Então a distância vai ficar a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Isso aqui vocês já fizeram antes, super simples de fazer. Exemplo, calcule a distância entre os pontos P1, 7, 3, 4 e o ponto P2, 1, 0, 6. Então aqui não tem segredo nenhum, simplesmente calcula o vetor P1, P2 e calcula o seu módulo. Então a distância aqui de P1, P2, né, nada mais é do que a raiz quadrada de x2, que é 1, menos x1, que é 7, elevado ao quadrado, mais y2, que é 0, menos y1, que é 3 ao quadrado, mais z2, que é 6, menos z1, que é 4 ao quadrado. E aí é só fazer a continha, né? Então, aqui vai ficar menos 6 ao quadrado, que é 36, aqui dá menos 3 ao quadrado, que é 9, e aqui dá 2 ao quadrado, que é 4. 36 mais 4 dá 40, mais 9, 49. Raiz de 49 vai dar 7. Então, a distância entre P1 e P2 é 7 unidades de comprimento. Tá? Então, muito fácil isso aqui. Então, aqui, segunda distância que nós vamos ver é a distância de um ponto a uma reta. Então, nós temos aqui um desenho, tá? Já pronto. Nós temos um ponto P0 e nós temos uma reta R. Nós precisamos calcular a distância de P0 até a reta R. Se vocês repararem aqui pelo desenho, né, nós temos várias maneiras de traçar uma linha de P0 até a reta R. Então, eu poderia ter feito essa linha aqui, se vocês acompanharem o mouse, ó. Essa aqui, ó, que vai dar perpendicular lá embaixo, aqui. A distância, tá? É sempre a menor distância entre esse ponto e os pontos da reta. Então, eu posso calcular a distância desse ponto até esse ponto, desse ponto até esse ponto, até esse e assim por diante. A menor distância é a distância entre o ponto e a reta. Nesse caso, né, a gente vai ter sempre a perpendicular aqui, ó. Isso tem que descer uma perpendicular, uma reta que forma um ângulo de 90 graus com a reta. Então, essa aqui, ó, esse pontilhadinho aqui, é a distância entre esse ponto P0 e essa reta. Então, como é que a gente faz para calcular a distância desse ponto P0 até essa reta? Então, vamos usar as informações que a gente tem, lembrando que a ideia aqui é sempre converter o problema em vetores. Então, se vocês observarem aqui, ó, tá? Essa distância aqui é exatamente a altura de um paralelogramo. Se eu escolher um outro ponto qualquer da reta R, ou escolher um ponto P1, fazer esse vetor aqui, ó, P1, P0, pegar uma direção da reta R, que é essa direção aqui V, ó, que vai do P1 aqui, ó, até esse ponto aqui. Então, é o nosso vetor V, tá? Isso aqui forma um paralelogramo. Então, toda reta, lembrando lá de retas, toda reta é definida por um ponto e uma direção. Então, se foi dado a reta, a gente tem esse ponto e tem essa direção. Como nós já temos esse outro ponto que a gente quer calcular a distância da reta, a gente tem esse ponto e essa direção. Então, fazendo o vetor P1, P0, tá? E pegando esse outro vetor V aqui, a gente consegue fazer
um paralelogramo. Se vocês observarem, então, a distância entre P0 e a reta é exatamente a altura desse paralelogramo. E aí a gente precisa pensar o seguinte, se eu quero descobrir esse D, vamos pensar, será que eu tenho uma relação com esse paralelogramo aqui, desse paralelogramo que aparece essa altura? Temos, né? Se a gente pensar na área do paralelogramo, a área do paralelogramo é exatamente base vezes altura. Tá? Então vamos pensar aqui, ó. A área do paralelogramo, vou chamar de A, é o comprimento, é a base, esse comprimento aqui, ó, a base, que não é o vetor V, tá? É o comprimento do vetor V, tá aqui, vezes a altura, dá exatamente essa área. Só que aqui na teoria de vetores nós vimos outra maneira de encontrar a área de paralelogramo, que era exatamente lá na parte da interpretação geométrica do produto vetorial. Então, se eu fizer o produto vetorial entre esse vetor V e esse vetor P1, P0 e calcular o comprimento dele, dá exatamente a área desse paralelogramo. Então, a área também é o módulo do produto vetorial entre o vetor V e o P1, P0. Igualando as duas equações, né? Então, é só trocar esse A aqui por esse comprimento de V vezes o D. E agora, isolar o D, que é o que a gente quer descobrir. Isolando o D, vai ficar esse módulo aqui dividido pelo módulo de V. Então, esse módulo aqui, ó, dividido pelo módulo de V. E a gente tem uma formulinha de calcular a distância de um ponto até uma reta. Então, toda vez que a gente quer calcular a distância de um ponto a uma reta, a gente precisa de três informações. De um ponto, que é o ponto, né, que vai ser dado para a gente calcular a distância até a reta, e dado a reta, a gente precisa de um outro ponto e um vetor diretor dela. E aí é só usar essa formulinha. Tá? Exemplo 2. Calcule a distância do ponto P0207 até a reta R, dada pelas equações simétricas. Lembrando o seguinte aqui, tá? É importante que vocês não pulem teoria. Então não adianta nada pular, vou pular a teoria de parte de vetores e vou direto para a parte de distância. Vocês não vão entender porque vocês precisam de toda a parte lá de vetores, vocês precisam da parte de retas, precisam da parte de planos para entender as distâncias que nós vamos estudar aqui. Tá? Por quê? Porque agora nós temos um ponto e nós temos uma reta. Nós queremos calcular a distância desse ponto até essa reta. Para calcular essa distância, nós precisamos desse ponto e dessa reta aqui nós precisamos de um ponto e um vetor diretor. Então vocês precisam saber, dada a equação da reta, encontrar um ponto e um vetor diretor dessa reta. Lembrando que a reta pode ser dada em 4 tipos de equações. Tá? A vetorial, as paramétricas, as simétricas e as reduzidas. Nesse caso aqui são as equações simétricas. Então nós temos aqui um ponto da reta R. Como é que a gente faz aqui? Então esse formato das equações simétricas é x menos x0 sobre A igual y menos y0 sobre B igual z menos z0 sobre C. Então aqui o menos, o cara aqui é zero, né? Então aqui é a mesma coisa que x menos zero. Então a primeira coordenada aqui é zero. Aqui é y menos y0, então y0 é 2. E aqui é z menos z0, nesse caso como está positivo, aqui vai ser menos 3. Então temos um ponto. E o vetor diretor é super simples, né? Essa é a primeira coordenada, essa é a segunda coordenada e essa é a terceira coordenada. Então 2, 2, 1. O vetor P1, P0, que aparece lá na fórmula da distância, é só fazer P0 menos P1. Então, fazendo direto aqui, ó, esse aqui é o P1, aqui é o P0, P0 menos P1. Então, fica 2 menos 0, 2, que está aqui. 0 menos 2 dá menos 2 e 7 menos menos 3 dá 10 positivo. Agora, é só substituir na fórmula. Distância de P0 até R. Então, o módulo do produto vetorial entre V e P1, P0, dividido pelo comprimento do V. Então, esse produto vetorial, então, lá a teoria de produto vetorial, como é que faz esse produto vetorial? Vocês não precisam fazer aquela matriz, onde a primeira linha vai I, J, K, na segunda linha vocês colocam esse vetor, na terceira linha vocês colocam esse vetor, vai dar outro vetor, não vou fazer a conta aqui, mas vocês precisam lembrar lá como faz o produto vetorial, vai dar o vetor 22, menos 18, menos 8. E embaixo aqui o comprimento, só repetir. Então, vai ficar o comprimento desse vetor. Então, a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado, está aqui. E dividido pelo comprimento desse vetor, então, da raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Tá? Aí, vocês só vão fazer as continhas. Isso aí vai ficar a raiz de 872 dividido por 3 unidades de comprimento. Terceiro tipo de distância. Distância entre duas retas. Então, nós temos 3 casos a considerar
na distância entre duas retas. Primeiro, retas concorrentes. Então, retas concorrentes, por definição, tem distância nula. Lembra que eu falei agora há pouco que nós vamos pegar nós vamos calcular a distância de todos os pontos entre as duas retas, e nesse caso vai ser a menor distância, como se a gente pegar o ponto de intersecção entre elas, como está nas duas retas, a distância entre elas, no caso entre esses dois pontos, vai ser nula, tá? Então, a distância entre duas retas concorrentes é sempre nula. Retas paralelas. Então, se eu pegar duas retas paralelas, R e S, a distância entre elas também é a menor distância entre os pontos daqui e daqui, tá? Das duas retas. Então, é como se eu passasse uma reta aqui, ó, perpendicular às duas retas. Essa é a distância. Como é que a gente faz para calcular essa distância? Então, é super simples. É só a gente pegar um ponto qualquer da reta R ou da reta S, escolher esse ponto aqui, ó, P0. E a distância entre a reta R e a reta S é exatamente a distância desse ponto P0 até a reta S, que é o caso anterior que a gente acabou de fazer um exemplo. Distância entre ponto e reta. Então, qualquer ponto que eu pegar da reta R e fazer o cálculo da distância desse ponto até a reta S é a distância entre as duas retas. Eu poderia também pegar um ponto da reta S e calcular a distância do ponto da reta S até a reta R. Tá? Então, não vou fazer exemplo disso aqui. Isso aqui é exatamente o caso da distância entre ponto e reta. E o terceiro caso é retas reversas. Então, retas reversas são aquelas que não estão no mesmo plano. Então, aqui tem um desenho, fiz um paralelepípedo aqui que é mais fácil de vocês entenderem porque elas são reversas. Então, vou pegar essa reta que passa por essa aresta e essa reta que passa por essa aresta. Se vocês observarem, elas estão em planos diferentes, elas também não vão se interceptar, né? Até porque se interceptasse, a gente conseguiria passar um plano entre elas. A ideia aqui é usar a mesma ideia de distância entre ponto e reta. Tá? Então, ó, o que a gente tem aqui? Então, nós temos essa reta e essa reta. Dessa reta, a gente consegue um ponto e uma direção. Dessa reta aqui, a gente também consegue um ponto e uma direção. Nós temos um ponto e nós temos uma direção, que é essa direção aqui, ó. Como essa reta é paralela a isso aqui é uma direção dessa reta. Então, nós temos, daí, podemos calcular esse ponto P1, esse vetor P1, P2, e aí nós temos três vetores saindo do mesmo ponto, ó. Esse vetor U, esse vetor V e esse vetor P1, P2. Esses três vetores formam um paralelepípedo. E aí vocês podem perceber que a distância do ponto P2 até esse plano que está aqui embaixo, que é exatamente a distância, né, entre essa reta e essa reta aqui, ela é a altura desse paralelepípedo. Então, vamos pensar igual a gente pensou lá atrás. Tem alguma relação que relacione a altura de paralelepípedo com, que é o D, né, que a gente quer encontrar? Tem, né? Que é o volume do paralelepípedo. Então, se a gente pegar o volume do paralelepípedo, o volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Então, vamos fazer a mesma ideia lá de trás. O volume é a área da base vezes a altura. A altura é D e a área da base. Então, nós já vimos lá na teoria de vetores, lá na parte do produto vetorial, que a área desse paralelogramo aqui embaixo, aqui é a base do paralelepípedo, é o produto vetorial entre, módulo do produto vetorial entre esse vetor e esse vetor. É o módulo do produto vetorial entre U e V. Então, tá aqui, essa é a área da base, vezes a altura que é D. Mas existe uma outra maneira de calcular o volume do paralelepípedo, que vocês viram lá na interpretação geométrica do produto misto. O volume do paralelepípedo é o módulo do produto misto entre esse vetor V e esse vetor P1, P2. Igualando as duas equações, né? V é igual a esse V aqui, então troca isso aqui no lugar desse V, vai ficar essa equação, e aí como é a altura que a gente quer encontrar aqui, que é a distância, o D, é só passar esse módulo dividindo. E aí nós temos a distância entre essas duas retas, né, reversas, que é o módulo do produto misto entre UV, P1, P2, dividido pelo módulo do produto vetorial entre U e V. Então, toda vez que a gente for calcular a distância entre duas retas reversas, a gente precisa da direção das duas retas, que é U e V, de um ponto de cada reta, um ponto P1 e um ponto P2, calcular o vetor, né, P1, P2, fazer o produto vetorial entre U e V
e aí fazer esses módulos. É super simples, daqui para frente é só conta. Exemplo, calcule a distância entre as retas. Então, nós temos a reta R e a reta S. Lembrando, o que a gente precisa aqui? Então, o primeiro passo é analisar se essas retas são concorrentes, se elas são paralelas ou se elas são reversas. Para verificar se elas são paralelas é simples. Tá? É só pegar as direções e ver se as direções têm coordenadas proporcionais. Tá? Então, de qualquer forma, a gente vai precisar dos vetores diretores das duas retas. Então, antes da gente verificar se essas retas são paralelas, se elas são reversas ou concorrentes, vamos pegar um ponto de cada reta e a direção de cada reta, uma direção. Tá? Então, a reta R, um ponto dessa reta R aqui, ó. Um ponto dessa reta R, então nós já temos, o Y já está dado aqui, ó, o Y é 1, tá aqui. Falta encontrar o X e falta encontrar o Z. Então, o X e o Z está dado nas equações simétricas. Então, é a mesma coisa, X menos X0 dividido por A, igual Z menos Z0 dividido por C. Então, no caso aqui, o X0 é menos 2. Então, é X menos 2 para dar esse mais 2. E aqui o Z menos Z0, o Z0 vai ser 4. Então, o ponto é menos 2, 1, 4. E a direção, tá? Então, nós temos aqui as equações simétricas. Esse y só não apareceu aqui nas equações simétricas porque o cara que vai embaixo dele é 0, por isso que ele não apareceu aqui. Então, não tem como escrever, né? Z menos 1 dividido por 0, por causa divisão por 0, por isso que ele veio para cima, tá? Então, aqui é x mais 2 sobre 1 igual... Seria y menos 1 sobre 0, mas a gente não pode escrever assim, né? Então, vai ficar 1 aqui, ó, x mais 2 sobre 1, então aqui é 1. O do y é 0, e a parte do z aqui é o menos 2. Então, o vetor diretor da reta R é 1, 0, menos 2. Da reta S, então aqui estão as equações paramétricas, um ponto é 3, menos 1, 3. Então, é só jogar 0, por exemplo, para o parâmetro t, né? Que vai ficar 3, menos 1, 3. E a direção dessa reta é os caras que multiplicam o t. Então, aqui é 0, aqui é 2 e aqui é menos 1. Então, 0, 2, menos 1. Agora, se vocês olharem para as direções das duas retas, ó, vocês vão observar que as coordenadas não são proporcionais. Tá? Então, se elas não são proporcionais, essas duas retas não são paralelas. Então, ou essas retas são concorrentes, ou essas retas são reversas. Vocês já estudaram lá atrás também como é que faz para estudar a posição relativa entre retas. Tá? Não vou lembrar aqui, mas de qualquer forma nós vamos direto para a fórmula da distância entre retas reversas, porque ela calcula a distância entre as retas. Uma vez que a distância for 0, significa que as retas são concorrentes. Se a distância der um outro valor, significa que elas são reversas. Tá? Então nós só podemos ter retas concorrentes, paralelas ou reversas. Paralelas não são. Tá? Então, calculamos a distância agora, e aí a gente já descobre se elas são reversas ou se são concorrentes. Então, para a gente fazer o cálculo, agora a gente precisa, né, do P1, P2. Então, o vetor P1, P2 é P2 menos P1. Então, só fazendo a conta aqui, ó, vai ficar 3 menos menos 2 é 5, menos 1 dá menos 2, e 3 menos 4 dá menos 1. A gente precisa também do produto misto entre UVP e P1 e P2. Não vou fazer essa conta aqui. O produto misto é só calcular o determinante da matriz. Primeira linha coloca as coordenadas do U, segunda linha coloca as coordenadas do V, terceira linha do P1 e P2. Esse determinante vai dar 16. Nós precisamos do produto vetorial entre U e V, que vai dar 4, 1 e 2. Então, vejam lá como é que faz o produto vetorial. E aí a gente pode fazer o cálculo. Então, a distância entre essas duas retas é o módulo do produto misto dividido pelo módulo do produto vetorial entre U e V. Então, o produto misto é 16, então módulo de 16, e embaixo o módulo do vetor 4, 1, 2. E em cima o módulo de 16 é 16, embaixo da raiz quadrada de 4 quadrado que é 16, mais 1 quadrado que é 1, mais 2 quadrado que é 4, isso vai dar 16 sobre raiz de 21. Tá? Vamos só voltar aqui. Então, isso significa que essas retas são reversas, né? Já que a distância deu um número diferente de zero. Elas já não eram paralelas, também não são concorrentes, então elas são reversas. Como a gente já usou a distância a fórmula da distância entre retas reversas, não tem problema nenhum, tá? Vocês podem utilizar aqui nesse caso. Só não pode utilizar se as retas forem paralelas. Agora, a distância de um ponto a um plano. Então, a distância de um ponto a um plano, vou pegar um ponto aqui, pegar um plano π. A distância, novamente, fica passando uma reta aqui, perpendicular lá ao plano. Nós vamos passando por esse ponto, nós vamos ter a distância.
Aqui eu não vou fazer a dedução, tá? Não vou fazer a dedução de como a gente encontra a fórmula. Tem lá no livro, tá? Se alguém quiser, tiver curiosidade, dá uma olhada lá como é que faz a dedução, mas não vou fazer meio direto aqui. Então nós vamos pegar, vamos supor que as coordenadas do P0 é x0, y0, z0, e a equação do plano π é ax mais by mais cz mais d igual a zero. A distância entre esse ponto e esse plano é dada pela fórmula. Distância, né, de um ponto até o plano é o módulo de ax0 mais by0 mais cz0 mais d dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. Então, para calcular a distância entre P0 e π, pega um módulo, né? Pega a equação aqui, ó, do plano, no lugar do x, troco por essa coordenada, no lugar do y, troco por essa coordenada, no lugar do z, troco por essa coordenada, coloco o d aqui, divide pela raiz quadrada dessa coordenada ao quadrado, mais essa coordenada ao quadrado, mais essa coordenada ao quadrado, a gente tem a distância do ponto até o plano. Exemplo, calcule a distância do ponto menos 4, 2, 5 até o plano 2x mais y mais 2z mais 8 igual a zero. Então, a fórmula da distância entre ponto e plano é essa aqui. Agora, nós vamos só identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o D, quem é o x0, y0, z0 e substituir aqui. Ó. Então, o A é 2, o B é 1, o C é 2 e o D é 8. Então, aqui vai 2, 1, 2 e 8. E no lugar do x0 aqui é menos 4, no lugar do y0 é 2, no lugar do c0 é 5. E aqui embaixo o A é 2, o B é 1 e o C é 2. Então, substituindo lá, né, vai ficar 2 vezes menos 4, mais 1 vezes 2, mais 2 vezes 5, mais 8, módulo disso aí, dividido pela raiz quadrada do 2 quadrado, mais 1 quadrado, mais 2 quadrado. Fazendo essa continha, a parte de cima vai ficar 12 sobre 3, né? Em cima 12, embaixo aqui vai dar a raiz quadrada de 4, mais 4, 8, mais 1, 9, a raiz de 9, 3, 12 sobre 3, 4 unidades de comprimento. Distância entre dois planos. Então, a distância entre dois planos só está definida se os planos são paralelos. Tá? A mesma coisa, se os planos são paralelos, vão se interceptar, a distância é zero. Então, vamos pegar dois planos paralelos. Como é que faz para encontrar a distância entre dois planos paralelos aqui? É simples, é a mesma ideia entre a distância de duas retas paralelas. Pega um ponto de um plano qualquer, um desses dois, e calcula a distância desse ponto até o outro plano. Então, distância entre dois planos nada mais é do que calcular a distância entre ponto e plano, que é o que a gente acabou de fazer. A única coisa que vocês vão ter que fazer é identificar um ponto de um dos planos para poder substituir lá na fórmula da distância. E, para encerrar, a distância entre uma reta e um plano, a ideia é a mesma. A distância entre reta e plano só está definida se a reta e o plano são paralelos. Então, tem uma reta paralela a um plano, a distância entre essa reta e esse plano nada mais é do que a distância de um ponto da reta, qualquer ponto da reta que vocês quiserem, pega um ponto lá e calcula a distância desse ponto até o plano e a gente cai, no caso, distância de ponto até plano. E aí eu não vou fazer exemplo disso aqui. E assim a gente termina a aula de distâncias.